Paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos, estou mais uma vez com você, você que gosta de estudar a Palavra de Deus, você que tem prazer e alegria nas Sagradas Escrituras. Como é bom estudar a Bíblia, não é mesmo? Nós vamos hoje estudar, à luz da Palavra de Deus, a lição número 3 da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos da nossa CPAD. O título desta lição é O Perigo das Obras da Carne. O textuário da lição diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41, palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos em obras da carne, nós estamos nos referindo à natureza pecaminosa herdada de nossos pais, que através da queda desobedeceram a Deus e a partir daquele momento o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens, segundo explica o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, por isso que todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23. Então essa natureza caída, ela produz as obras da carne. E a lição vai estar tratando justamente dessas obras, na questão do perigo. Qual o perigo que existe nas obras da carne? Em primeiro lugar, esse período, ou esse perigo, melhor dizendo, ele está na ilusão de que essas obras da carne promovem. E que no fim delas, o seu desfecho será trágico. As obras da carne, que são as práticas pecaminosas, elas, na verdade, promovem na vida da pessoa uma ilusão, um engano de um prazer apenas temporário. E o final das obras da carne é a perdição. Lá no capítulo que nós temos a relação das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, depois que Paulo, a partir do verso 19, ele começa a relacionar as obras da carne, no versículo 21, ele diz que aqueles que cometem tais coisas, ou seja, que vivem na prática das obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Portanto, uma vida que não experimenta a conversão, uma vida que não passa pela regeneração da palavra de Deus, do novo nascimento pelo Espírito de Deus, e que vive, evidentemente, nas obras da carne, ele terá no fim, essa pessoa, a condição terrível de estar eternamente distante de Deus, do seu reino e de uma eternidade feliz. Nós sabemos que quando nós nos convertemos a Cristo, nós recebemos de Deus a nova natureza. Nós nascemos de novo. E somente a conversão, somente o Evangelho, somente a obra de Cristo é que promove no homem essa nova natureza. A vinda do Espírito Santo para habitar em nós, quando cremos na obra salvadora de Jesus Cristo, em seu sacrifício na cruz, e nos rendemos aos seus pés reconhecendo os nossos pecados e crendo nele, pela fé nele, então nós somos salvos. E a partir do momento que somos salvos, nós recebemos de Deus essa condição, essa nova natureza. Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5,
versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas são essas? As coisas velhas da velha natureza herdada de Adão. As coisas velhas relacionadas às obras da carne. Essas coisas velhas, na vida daquele que está em Cristo, já passou. E Paulo diz, tudo se fez novo. O apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, logo no começo da sua carta, ele diz que nós fomos regenerados. O que é ser regenerado? É nascer de novo pelo poder da palavra de Deus. Diz também que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo. Então, a salvação promove no homem essa possibilidade de viver como nova criatura, uma nova vida, pelo poder, presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Claro que a nossa velha natureza, ela não é retirada de nós. Nós vivemos ainda, nós vivemos a partir da salvação, uma nova vida, mas a velha natureza adâmica ainda está em nós. A grande diferença é que pelo Espírito nós sufocamos essa natureza adâmica e o que prevalece na vida do salvo é a nova natureza, a nova criatura, a nova vida no poder do Espírito Santo e que não vive e pratica as obras da carne, mas que vive a vida no Espírito e o fruto do Espírito Santo. Mas voltando para as obras da carne, Paulo disse, como eu acabei de citar, em Gálatas 5, 21, no final do versículo, ele deixa claro que quem pratica as obras da carne, e você poderá ver todas elas lá, e como a lista era tão grande, Paulo disse coisas semelhantes a estas, quem as comete, quem as pratica, não herdará o reino de Deus. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Além de viver uma ilusão, por fim, terá uma eternidade de sofrimento. Está escrito em Provérbios, capítulo 14, verso 12, que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim é um caminho de morte e de perdição. Assim são as obras da carne. A princípio traz o seu gozo, o seu contentamento, o seu prazer temporário, mas ao final são caminhos de morte e de destruição. No ponto 1 dessa lição, nós encontramos a vida conduzida pela concupiscência da carne. O ser humano que não é convertido, ele tem a sua vida conduzida pela carne, pela sua natureza adâmica. Só há uma maneira do homem não ser conduzido por sua natureza adâmica, é ele se converter. É através de Jesus Cristo. Só a única coisa que muda essa condição do ser humano é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a vida conduzida pela concupiscência da carne, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7, versículo 8, quando ele disse: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Observemos aqui a expressão de Paulo, despertou em mim toda concupiscência. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, pela lei, despertou em mim toda concupiscência, ou seja, toda a cobiça. Despertou em mim, naquela natureza pecaminosa. Ele está se colocando aqui como homem natural, não convertido, cuja predominância, evidentemente, é da natureza caída e das suas obras carnais. Agora,
despertou em mim toda a concupiscência. Então está dentro do ser humano. Só que há um correspondente no mundo dessa cobiça, dessa concupiscência. O apóstolo João, ele disse que o mundo jaz no maligno. Ele também escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 16, que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, é do mundo. Então perceba, dentro de nós já temos a nossa natureza caída. E o correspondente está no mundo que nos cerca. Então essa cobiça encontra essa ligação nas coisas do mundo. Então, esse é o viver do homem natural, não regenerado. Esse é o viver de toda pessoa não salva, não regenerada. É uma pessoa dominada pela sua cobiça interna e dominado pelas cobiças externas que há no mundo. Por isso que ele vive segundo o mundo, ele pensa segundo o mundo. Todos éramos assim. Se hoje somos salvos por Cristo Jesus, não devemos nos esquecer de que outrora nós éramos também dominados pela carne, pelo poder da nossa natureza herdada de Adão e Eva. Paulo explica isso claramente para nós na carta aos Efésios, no capítulo 2. Ele está escrevendo aos crentes, falando para crentes. E ele disse: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Essa era a nossa condição antes da salvação em Cristo. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. E ele continua dizendo: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Essa era a nossa forma de viver. Segundo o curso deste mundo, que segundo João, é dominado pelas cobiças, concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, sem exceção, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então essa era a condição de quem hoje está salvo. Nós vivíamos também debaixo do poder da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sob o domínio de Satanás, do diabo, e vivíamos segundo o curso, fazíamos as coisas de acordo com o mundo. Mas o que aconteceu com o salvo? Verso 5 da carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo diz, ou verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que um morto pode fazer? Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele que é riquíssimo em misericórdia, Ele que nos amou com um amor maravilhoso, a tal ponto que nos deu seu Filho. Deus nos vivificou estando nós mortos. Por isso que é graça. Além de não merecermos, não tínhamos condições nenhuma de mudar essa situação. Deus a mudou. Deus a mudou. E o apóstolo Paulo continua dizendo que depois que Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, ou seja, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, diz o verso 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, fomos tirados de uma condição e transferidos para uma outra condição. Fomos tirados do mundo, estamos em Cristo Jesus, para agora não mais praticarmos as obras da carne, ou sermos dominados pelas obras da carne, mas praticarmos as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, uma nova vida, um novo caminho, porque quem está em Cristo vive uma nova vida. Agora, quem não está em Cristo vai viver uma vida conduzida pela sua concupiscência interior, porque não tem o Espírito Santo, e pela ação fortíssima e prejudicial do mundo sobre a sua vida. E assim, então, vai ter uma vida conduzida pela concupiscência da carne. Ponto 2 da nossa lição fala sobre a degradação do caráter cristão. O que é o caráter? O caráter é uma palavra grega que significa marca, impressão, estampa. A lição fala que no dicionário Roais, caráter é um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam o indivíduo. E também o comentarista diz que o caráter não é inato, portanto ele pode ser mudado. Como crentes em Cristo Jesus, nossa mente foi renovada. Paulo explica em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele também disse, escrevendo aos Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo João disse na sua primeira carta que os salvos têm a unção dos santos, ou do santo. E então nós entendemos que nós temos um poder extraordinário dentro de cada um de nós. Esse poder é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Esse Espírito que produz em nós o seu fruto maravilhoso, que desenvolve na vida do cristão esse fruto glorioso. E isso tudo que o Espírito Santo opera na nossa mente, no nosso coração, vai moldando nosso caráter à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ação poderosa do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele vai gerando na pessoa a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Ele vai nos transformando. Por isso que o crente, ele tem uma dívida diante de Deus em viver no Espírito, pelo poder que Deus lhe concedeu, e não permitir que a sua natureza adâmica, a sua velha natureza, prevaleça. Ela não pode, não deve prevalecer, e não prevalecerá na vida do salvo, porque o salvo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um caminho, é uma trajetória de constante crescimento. Como o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, ele disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que ele esquecia as coisas que atrás ficavam e avançavam para as que estão diante dele. Ele disse isso escrevendo aos Filipenses. Então a trajetória do crente, a ação, o poder, a atividade do Espírito Santo dentro de nós está moldando o nosso caráter à semelhança de Jesus. Próprio Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus. Então de quem será que nós estamos aprendendo?
Devemos tomar muito cuidado como crentes em Cristo Jesus, para preservar valores espirituais, para valorizar o que realmente tem valor. Devemos tomar muito cuidado, inclusive, com aquelas pessoas com as quais nós podemos nos relacionar. Devemos tomar cuidado com pessoas com as quais nós nos abrimos. Devemos tomar cuidado com pessoas que até mesmo se dizendo crentes, alguns até pastores, mas que não são influências positivas, não são influências boas na nossa vida. Devemos tomar cuidado, porque infelizmente nós, seres humanos, todos nós temos a tendência de ouvir e às vezes guardar e muitas vezes até praticar aquilo que estamos ouvindo. E às vezes certas conversas corrompem a vida do cristão. O próprio Paulo disse, né? As vãs conversações corrompem os bons costumes. Então o que ocorre muitas vezes é que o cristão, ele não vigia. Por isso que diz que devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. Para que essa natureza pecaminosa seja sufocada, sempre sobrepujada pela natureza espiritual, pelo Espírito Santo, pela nova natureza que há em nós. Então devemos orar para que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, porque muitas pessoas, por ouvirem quem não deveriam ouvir, por seguir conselhos de quem não deveriam seguir conselhos, tomaram decisões, deram passos em suas vidas das quais se arrependem. E às vezes não tem nem como consertar mais aquela situação do ponto de vista humano. Deus sempre é grande e poderoso e pode fazer milagre. Mas existem certas coisas que no ambiente que se vive, nos relacionamentos, às vezes não dá mais para corrigir, porque infelizmente foi levado por uma conversa, por uma palavra, por uma insinuação, ou seja o que for, e se viu enredrado por isso tudo e então tomou decisões que não deveriam tomar. Então devemos tomar muito cuidado para que não sejamos levados pela inveja, pela cobiça, não sejamos levados pela ira, por tudo aquilo que está na nossa natureza pecaminosa. Porque a semente de tudo isso, de todo o mal do homem, o próprio Jesus disse, está no coração do homem, no nosso interior, nessa nossa natureza caída. Está todo esse potencial para o mal, que se torna prática quando realmente nós colocamos em ação os desejos ímpios e pecaminosos. Então devemos tomar muito cuidado, porque às vezes, ouvindo certas pessoas, ouvindo algumas conversas, recebendo certas influências, nossas ações serão moldadas de acordo com a nossa velha natureza e não podemos fazer isso. Devemos moldar todas as nossas ações sob a influência poderosa do Espírito Santo que gera em nós o fruto do Espírito. Então que as nossas ações sejam em amor, sejam em gozo, sejam em paz, sejam em longanimidade, enfim, com aquelas características benditas e maravilhosas do Espírito Santo. Não com aquele espírito faccioso, invejoso, irritadiço, destemperante, não, mas com as bênçãos do Espírito Santo. Então, a quem nós estamos ouvindo? De quem nós estamos aprendendo? Aprendamos de Jesus, porque Ele nos disse que o Espírito Santo seria o nosso guia, seria o nosso mestre. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre. A quem temos ouvido? Com quem nos parecemos? Com quem nos parecemos? Quando você aprende de Jesus, pelo Espírito Santo, você vai sendo moldado, seu caráter vai sendo transformado à semelhança de Jesus Cristo. E aí então, você vai se parecer com Jesus. Vai conseguir ter uma vida mansa, equilibrada, frutífera, pacífica e que realmente produz frutos para Deus. Já o ponto 3 da lição fala sobre uma vida que não agrada a Deus. É claro, porque é uma vida debaixo da concupiscência, é uma vida dominada pela carne,
Claro que não agrada a Deus. Romanos 8:8, Paulo disse, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode, não tem condição alguma. Quem está na carne não tem condição alguma de agradar a Deus. Quem vive as obras da carne, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir, fatalmente não vai agradar a Deus. Vai estar agradando a si próprio e agradando ao príncipe das potestades do ar, como Paulo explica em Efésios capítulo 2. O príncipe, os poderes que agora atuam nos filhos da desobediência. Então como que vai agradar a Deus? Se está vencido por Satanás, vencido pelo pecado e vencido pela natureza adâmica caída, como que vai agradar a Deus? É impossível agradar a Deus se não trilhar uma vida nova. E essa vida nova só é possível pela salvação em Cristo Jesus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como não puderam agradar a Deus aqueles homens e mulheres da geração antediluviana. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, somente 8 pessoas foram preservadas e salvas na arca, além dos animais, mas todos os demais morreram sufocados e afogados pelas águas do dilúvio, porque aquela geração, aquelas pessoas viviam tão longe de Deus que não o agradaram. Também Sodoma e Gomorra, que foram 2 cidades que foram destruídas por fogo e enxofre enviado do céu, porque o viver daquelas pessoas também não agradava a Deus. Lembrando que o grande perigo das obras da carne é o não agradar a Deus e, consequentemente, sofrer o juízo de Deus. Paulo disse, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não tem como herdar. Não tem como entrar na eternidade com Cristo os que vivem na prática das obras da carne. Por quê? Porque é uma vida infrutífera. E se é uma vida infrutífera, é uma vida que não agrada a Deus e é uma vida que não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Porque Deus é glorificado quando nós damos frutos. Só o salvo pode dar fruto. Só o salvo pode glorificar a Deus. Só aquele que nasceu de novo. Somente este pode viver no Espírito e não na carne. Então o perigo das obras da carne está no fato de que, além dessas obras nos impedir de atingirmos o objetivo pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para quê? Fomos criados para glorificar a Deus. Mas além de não atingirmos esse objetivo, as obras da carne também nos afastam de Deus, pelo fato de estarmos em desarmonia com a sua vontade. Então, uma vida longe de Deus, uma vida alijada de Deus, uma vida separada de Deus e uma vida que não cumpre os propósitos pelos quais o ser humano foi criado. Porque Deus criou o homem para a glória dele, para ter comunhão com ele. Mas o pecado veio e estragou tudo isso. Daí então veio a natureza caída que produz e gera e tem prazer nas obras da carne. Mas Deus, ele proveu um meio de que essa situação não permanecesse dessa forma. Ele enviou Jesus. E através de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, Jesus, ele perdoou os nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ao morrer na cruz, ele resolveu a questão com relação à salvação do homem. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o homem crê em Cristo, quando o homem aceita Jesus pela fé, crê na obra de Cristo, crê no sacrifício de Jesus, na sua morte e ressurreição, por causa dele, pecador, e ele se rende a Cristo, se entrega nas mãos do Senhor, confessa Jesus como seu Salvador, naquele momento a pessoa é salva. E a partir daí, ele começa a viver uma nova vida. E essa nova vida não será dominada pela velha natureza, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. E no final da vida do salvo, aí sim, gozo, paz
alegria e eternidade no reino de Deus. Portanto, a melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida é crer em Cristo, é ser salvo por Cristo, é crer no Evangelho. Aí então ele estará livre dos perigos das obras da carne. Que Deus continue nos guardando e toda a glória e toda a honra a Jesus, nosso Senhor.